Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Meu convidado de hoje é o deputado Flávio Bolsonaro. Boa tarde, deputado. Boa tarde, prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Alerj. Eu vou começar pedindo licença ao senhor e nós vamos ao plenário com a repórter Malva Abreu, que tem informações sobre os projetos na ordem do dia. Boa tarde, Malva. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que nos assistem. O deputado Átila Nunes tem um projeto hoje na pauta que altera a lei que reserva os espaços para deficientes nas salas de espetáculo. O deputado quer ampliar esses espaços para estádios e ginásios poliesportivos também. Deputado, é importante garantir que tenha reserva para essas pessoas com deficiência em todos os lugares culturais. É interessante que agora que nós estamos criando essa cultura, né, realmente de respeito ao deficiente, à pessoa com deficiência. Na verdade, a gente quando pensa em deficiência, você pensa no ônibus, né, no transporte público, nas barcas e tal, mas você nunca pensa, por exemplo, no cinema. Raramente você pensa num estádio de futebol, agora com o negócio da Olimpíada. Você fica imaginando o seguinte, como é que um cadeirante chega para assistir uma competição? Então, o objetivo é esse, é você garantir a reserva de espaços para as pessoas com deficiência, só isso. Obrigada, deputado. Natália, o projeto está em primeira discussão, se for aprovado hoje, ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Eu volto com vocês aí em cima agora. Obrigada, Malva, pelas suas informações. Deputado, daqui a pouquinho vai ser votado aqui no plenário um projeto do senhor que trata da questão, da redução da jornada de trabalho de servidores públicos e de militares, caso eles cuidem de uma pessoa com algum tipo de deficiência na família, né? Como é que funcionaria esse projeto, deputado? Bom, na verdade é o que já existe em alguns outros estados e é uma política de valorização do servidor público, né? Um servidor público valorizado, ele não necessariamente chega a essa condição apenas com salários. Durante a sua carreira, algumas prerrogativas são importantes. A demonstração de que o Estado está atento para as necessidades do seu servidor público é um bom sinalizador para que essa pessoa trabalhe e gere um serviço público de melhor qualidade para o cidadão que no final da linha, o cliente do Estado. E essa ideia de você reduzir a carga horária daqueles servidores públicos que são responsáveis legalmente por alguém que possua alguma necessidade especial, e aí a gente tem um leque enorme de pessoas que não conseguem ser autônomas, dependem de alguém para se locomover, para comer, ou precisam de alguém que dê atenção integral ao longo do dia, e a realidade da grande maioria dos servidores é que eles não têm condições de pagar alguém que faça isso. Então, quando você reduz a 50% a carga horária desse servidor, ele tem mais condições de estar perto do seu filho que tem um autismo, por exemplo, de tomar conta do seu pai, da sua mãe, que já tem uma idade um pouco mais avançada e já não consegue mais fazer as coisas sozinho dentro de casa. É uma série de exemplos que nós temos de pessoas que cortam um dobrado para conseguirem dar atenção para esse parente que precisa de alguém para se sustentar. Não apenas financeiramente, mas no dia a dia, nas coisas mais simples, na hora de dar um banho, na hora de dar um almoço, na hora de trocar de roupa, pentear um cabelo, levar para passear, tomar um ar, ir ao banheiro. Então essa preocupação que eu acho importante trazermos aqui também para os servidores públicos que têm alguma dificuldade nas suas vidas, para que pelo menos reduzindo um pouco a carga horária, ele tenha mais tempo para ficar em casa e dar mais atenção, porque não tem ninguém melhor do que um parente, alguém próximo, alguém que ame essa pessoa para tomar conta dela. Então, como a grande maioria não tem condições de pagar uma enfermeira, por exemplo, para assumir essa ajuda, se ela puder fazer, melhor ainda. Eu acho que vai no sentido, como eu falei inicialmente, de valorizar o servidor público no Rio de Janeiro. Deputado, o senhor está propondo a redução de 50% da carga horária desse servidor. Mas como é que ele vai comprovar essa questão da deficiência de um familiar para poder ter direito a essa redução de jornada? Isso aí é comprovado com qualquer laudo médico, perícia médica, é facilmente comprovado. Até porque tem pessoas que são portadoras de alguma necessidade, mas conseguem viver independentes. Eu cito muito aqui o caso dos pais, por exemplo, que têm filhos autistas. O autismo tem vários níveis de autismo, aqueles que são quase imperceptíveis
e aqueles que são muito graves, né, que a criança às vezes não consegue nem frequentar normalmente uma sala de aula. Então é importante a presença dos pais no dia a dia para a formação desse indivíduo. Então acho que uma perícia médica, né, que tecnicamente balize aquelas pessoas que precisem ou não de um acompanhamento, porque elas comprovadamente não são autossuficientes, não são independentes, eu acho que é facilmente contornável para se evitar qualquer tipo de fraude. Deputado, esse projeto é importante não só para a pessoa que vai receber os cuidados do familiar, mas também para o servidor público que vai passar a trabalhar com mais estímulo, podendo estar em casa dando atenção a quem precisa, né? Com certeza. É um raciocínio assim que a gente se aplica, por exemplo, às mães que acabaram de ter bebês, né? Elas não tiram uma licença maternidade, por quê? Porque é fundamental, né, que a mãe esteja junto ao recém-nascido, ao seu filho, né, que amamente. Isso tudo tem que ser estimulado pelo Estado quando trata do seu servidor público. Então, da mesma forma, porque esse neném é uma pessoa completamente dependente da sua mãe e do seu pai, mais da mãe nos primeiros anos de vida, principalmente até. Mas então, o raciocínio é o mesmo. Então, se nós temos, né, um Estado que olha com esse olhar para o seu servidor público, com essa preocupação, olha, realmente não estamos aqui para exigir apenas resultados de vocês, né, que alcancem as metas, mas nós também nos preocupamos com o ser humano que está atrás de um crachá, né, que está por trás de uma farda de um militar, por exemplo, já que o projeto também abrange os servidores militares. Eu acho que é uma relação mais forte que se constrói, né, entre o servidor, né, e o seu comandante em chefe, vamos colocar assim, que é o governador, que é o secretário, e ele pode render, sem dúvida alguma, muito mais, porque ele trabalha mais estimulado. A intenção é essa, é estimular o servidor público para que ele trabalhe com mais vontade, para que ele se dedique ainda mais ao serviço público. Eu digo o seguinte, às vezes vale mais a pena você ter um servidor, né, trabalhando com essa tranquilidade de que ele sabe que daqui a pouco ele vai poder estar em casa para tomar conta do seu filho que possui alguma necessidade. É melhor esse servidor trabalhando 4 horas por dia do que um outro que trabalha 8 horas por dia com a cabeça em casa, preocupado com o que está acontecendo com o seu familiar, que precisa da presença e dos cuidados desse servidor. Então a gente volta a conversar desse projeto, vou pedir licença mais uma vez e vou voltar ao plenário com a repórter Malva Abreu, que tem mais informações sobre os projetos na ordem do dia. É com você, Malva. Natália, os eventos privados que contratarem segurança particular deverão divulgar informações sobre a empresa e seus vigilantes. O objetivo do projeto da deputada Marta Rocha é evitar a segurança clandestina, ou seja, aquelas empresas que não têm autorização da Polícia Federal para trabalhar. E quem descumprir a regra poderá ser multado. Esse projeto também está em primeira discussão e, se aprovado, ainda volta ao plenário para nova discussão. Voltamos com você de novo. Obrigada, Malva, mais uma vez pelas suas informações. Deputado, esse projeto do senhor está em primeira discussão, vai ser votado pela primeira vez hoje no plenário. Como é que ele foi recebido pelas comissões? Porque, para explicar para quem está em casa assistindo a gente, antes de vir ao plenário, ele precisa passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, que diz se o projeto é constitucional ou não, se ele pode ser votado, e também pelas comissões técnicas que vão analisar o mérito desse projeto, né, deputado? Como é que ele foi recebido por lá? Olha, ele teve um parecer favorável em todas as comissões. A Constituição Estadual, infelizmente, ela enrijece um pouco o nosso trabalho aqui como deputado, porque muitas competências para se iniciar um processo legislativo são exclusivas do chefe do Poder Executivo, são exclusivas do governador. Então, por exemplo, quando tratamos de servidores públicos, o início de um projeto de lei tem que ser o governador, porque senão ele incorre em vício de constitucionalidade. Nesse caso específico, ele até obteve o parecer pela constitucionalidade, né, da comissão que avalia se o projeto está em consonância ou não com a Constituição Estadual, porque nós usamos aqui um dispositivo que autoriza o Poder Executivo a realizar tal medida. E, tendo em vista aí o mérito da questão, qualquer pessoa que tem um pouquinho de sensibilidade entende a importância desse projeto. E com isso eu não estou querendo trazer os méritos para mim, não. Porque esse projeto de lei, exemplo de vários outros que eu apresento, as ideias não são minhas. São os próprios servidores que me apresentam uma demanda, essa demanda nobrilíssima, por exemplo, e nós transformamos em projeto de lei para que, na pior das hipóteses, nós consigamos colocar como prioridade na agenda pública esse tipo de assunto. Então, se o governador lá na frente, olha, eu vou vetar o seu projeto porque ele é inconstitucional. Tá, mas o que o senhor acha do mérito dele? Vale a pena?
ele com certeza vai achar que sim. Então ele pode facilmente contornar esse possível vício de constitucionalidade mandando para a Assembleia Legislativa um projeto idêntico. Mas o importante é que, no final das contas, o direito do servidor passe a valer e mais, as pessoas que precisam do carinho, da atenção, da ajuda, né, desse parente que está no serviço público vão ficar mais gratas ainda. Eu tenho certeza que elas vão crescer pessoas muito mais humanizadas, né, pessoas que ali tiveram as mínimas condições de crescerem e se tornarem cidadãos. Então acho que a ideia, independente de haver essa discussão sobre constitucionalidade ou não, a ideia eu acho que vai prosperar, eu tenho plena confiança, ainda mais se tratando, né, de um governador que é uma pessoa já idosa, né, o nosso Dornelles em exercício, mas também o governador, de fato, o Pezão, que está passando por uma situação complicada de saúde, sabe a importância de ter alguém da família próxima a ele para ajudá-lo em todo esse processo de recuperação da sua doença. Deputada, questionei o senhor em relação às comissões, porque a gente tem um termômetro de como vai ser a votação no plenário, depois que eles passam pelas comissões, né, deputado? Eu acho, em todas as comissões aí, sem problemas, né? Às vezes a autoria do projeto também pega, né, em função de divergências das mais variadas que o nosso telespectador possa imaginar. Um projeto de determinados deputados acabam encontrando resistência pelo fato de ter sido aquele deputado que apresentou o projeto. Isso acontece muito comigo aqui, não sei porquê. Mas eu acho que esse é o tipo de coisa que é suprapartidária, não tem nenhum viés ideológico que possa ser discutido ou levantado ou denegrido de alguma forma. Então eu tenho certeza que até aqueles que são opositores ideológicos ao Bolsonaro votarão favoravelmente a esse projeto. E tem um apoio positivo, né, principalmente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da Casa, né, deputado que votou favorável, como disse o senhor, e é mais um apelo para que ele passe hoje para a segunda discussão. Sim, esse projeto também é bom tocar nesse ponto, porque no meu partido, o PSC, tem um deputado chamado Márcio Pacheco, que ele é muito atuante nessas causas das pessoas com necessidades. E foi mais uma pessoa que me incentivou bastante. Quando eu conversei com ele sobre o projeto, ele falou, olha, é isso mesmo, vale a pena. E essa é só um pequeno passo que a gente dá para tentar atenuar um pouco as dificuldades dos servidores públicos que possuem alguém sob sua responsabilidade na sua família, que precisem desse tipo de atenção. Nós temos muito a evoluir ainda nessa pauta das pessoas com essas necessidades, nos mais variados níveis também. Só para citar mais uma vez a questão dos autistas, que eu comecei a me envolver até mais profundamente nessa causa com a proximidade com o deputado Márcio Pacheco, e ele fala o seguinte, Flávio, é impressionante como o desconhecimento, a falta de informação, às vezes levam os pais a tomarem atitudes completamente equivocadas. O autista, às vezes o pai acha que por ele ter um comportamento diferente dos demais, ser um pouco mais agitado, por exemplo, ou se comportar com um pouquinho mais de isolamento, ele é uma pessoa que é malcriada, é uma pessoa que não obedece os seus pais, quando na verdade ele possui uma doença. Então muitas vezes os próprios pais não conseguem identificar essas doenças e um quadro que se reflete, por exemplo, dentro das salas de aula. Às vezes o professor, ao avaliar um aluno, não leva em consideração que ele pode ter algum tipo de problema como ser autista e não sabe nem como, se não sabe como identificar, quem dirá saber como tratar, como conduzir, como se relacionar com esse aluno. Então, eu acho que a gente tem que evoluir bastante ainda nesse tema e certamente o PSC está empenhado nessa bandeira que a gente tem que levantar com cada vez mais atenção e cada vez mais sensibilidade para que possamos promover de fato a inclusão na sociedade dessas pessoas. Deputado, para finalizar aqui a nossa conversa, como eu disse, esse projeto está em primeira discussão, para a gente explicar para quem está em casa o que acontece a partir de agora. Todas as propostas aqui elas são avaliadas em 2 turnos. Então, nesse primeiro turno, que a gente chama de primeira votação, primeira discussão, ele está na pauta, ele pode até receber emendas, eu espero que não receba, porque quando ele recebe emendas, ele sai de pauta, demora mais um pouquinho, até que ele retorne e seja votado novamente, porque é um projeto que possui um artigo. Então, acho que a preocupação é tão clara, o objetivo é tão nítido, que eu acredito que não receberá emendas. Então, ele sendo aprovado hoje, ele provavelmente na próxima semana já retorna à pauta, quando votaremos em segunda discussão ou em segundo turno, e aí ele segue para a sanção do governador, para que vire lei e, se Deus quiser, promova efeitos práticos para os servidores e para aqueles que precisam desses responsáveis próximos a eles para conseguirem ter o mínimo de independência e autonomia para sobreviverem. Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da Alerj mais uma vez. Agradeço mais uma vez o carinho e a atenção aí. Obrigada.
Jornal da Alerj, primeira edição, fica por aqui. A partir das 9h30 da noite, você acompanha tudo que foi notícia no Parlamento Fluminense na segunda edição do Jornal da Alerj. E amanhã, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.